Bretton Woods, de 1971, o dinheiro é baseado em fé. Ele não tem mais lastro físico. Então, isso quer dizer que as instituições financeiras também são baseadas em fé. O Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, quebrou na crise de 2008, né? Porque o governo americano, sabiamente, o governo norte-americano, sabiamente, optou por não aceitar o fato de que o banco era too big to fail, o que nos remete à Raizen e à posição da ANP, dizendo que a Raizen é too big to fail, né? Mas isso é um outro assunto. Então, as instituições financeiras, elas são baseadas na nossa fé, na minha fé, na tua fé. Se nós deixamos de acreditar num banco, ele quebra. Simples assim. Aí eu te pergunto, ou melhor, você me pergunta, o que leva o quarto maior banco do Brasil, o Bradesco, a associar-se criminalmente a um programa de governo? É isso mesmo que eu falei. Associação criminosa é o nome novo, o nome moderno para quadrilha. Formação de quadrilha, quadrilheiros, bandidos. Bandidos tipo Pablo Escobar, tipo Marcola, tipo Elizabeth Holmes, ou Bernie Madoff, ou Carlo Ponzi, sobre os quais eu te falei na semana passada. O que leva o Bradesco a associar-se criminalmente nesse programa de governo RenovaBio, que é falsidade ideológica, é reserva de mercado e é estelionato. Estelionato 171, o crime mais ralé que existe. O que acontece nessas altas cúpulas é que você tem um setor sucrocoleiro ultrapoderoso no país e que não para em pé, né? Você está vendo, você deve estar acompanhando essa questão dos impostos sobre os combustíveis. Se o imposto sobre a gasolina for o mesmo que o imposto sobre o etanol não para em pé. Você não vai comprar etanol. Você já não está comprando etanol, né? Mas você vai deixar de comprar. Por quê? Porque o custo produtivo do etanol é muito superior àquele da gasolina e do óleo diesel. Ou seja, se você não tiver um programa de governo, tipo o pró-álcool, ele não para em pé. Aí, o que acontece? Dentre as histórias que são criadas, né, o mito verde, que vai ser o tema da nossa próxima temporada, que eu já falei para você sobre isso, mas eu vou falar em detalhes. Criou-se esse mito de que o etanol é verde. Então, deixa eu colocar um negócio bem importante para você. No processo de queima, quando o combustível está no teu carro, o etanol emite menos gases de efeito estufa do que a gasolina e o óleo diesel. Tá? É química, é cálculo estequiométrico, você aprendeu na 7ª série. Quando nós avaliamos o ciclo produtivo, quando você faz uma análise, uma avaliação de ciclo de vida, o etanol emite muito mais gases de efeito estufa do que a gasolina e o óleo diesel. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ciclo produtivo do etanol é mais caro. Os gases de efeito estufa, o combustível verde que ele supostamente seria, não é. Está provado isso. É fácil provar isso quimicamente. Então, as duas mentiras que suportam o etanol como combustível verde, elas vão por terra. E aí, o que acontece? Você precisa de alguma coisa para dar sustentação para isso. Então, eles inventaram esse programa RenovaBio, que é crime.
O RenovaBio é crime, ele é estelionato. Reserva de mercado e falsidade ideológica também. Aí você me diz, como que o Bradesco se envolve nisso? Se envolve porque ele é profundamente envolvido com o setor sucroalcooleiro e com empresas desses setores. Né? Eu não sei se você vai lembrar, mas faz uns 3 meses, mais ou menos, o Itaú adquiriu 10,5% da Raízen. Ele comprou, e eu já vou te falar por quê, porque a Raízen é ladeira abaixo. E o Bradesco comprou 23% da controladora da Comgás, que é do mesmo grupo da Raízen, né? Então, da Cosan 10, que é do mesmo grupo da Raízen. Então, essas ligações perigosas, elas fazem com que você vai sempre um passinho mais para frente. Você vai um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E nisso, portais que não deveriam ser cruzados são cruzados. E você vê um banco como o Bradesco escriturando falsos créditos de carbono. Você vê o presidente do Bradesco, porque aí não é uma questão de instituição apenas. Aí você tem a associação criminosa entre pessoas, não é entre instituições. O que te faz acreditar que essas organizações criminosas são legítimas é o fato de serem grandes instituições. Mas as pessoas, os bandidos, os quadrilheiros, são os responsáveis por essas instituições. No caso do Bradesco, o presidente do Bradesco é Otávio de Lazari Júnior. Então, ele é responsável, não é o Bradesco que é responsável. A denúncia que eu fiz ao MPF e que foi parar nas mãos do procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, que você sabe, está me processando criminalmente. O processo sumiu, mas ele está me processando criminalmente numa ação onde ele mente. E aí o que você pensa? Que o Ministério Público Federal também está envolvido. Que é uma coisa tão grande, bom, é uma coisa de 1,2 trilhão de reais. É um crime, é um gerador de proventos ilícitos, o RenovaBio, de 1,2 trilhão de reais. E Otávio de Lazari Júnior, sim, o presidente do Bradesco, é corresponsável nessa quadrilha, nessa associação criminosa.